Amém, amém, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, né? Qual o livro que nós estamos estudando nesse tempo? Neemias, né? Nós estamos estudando sobre o livro de Neemias nesse tempo, baseado aí na série de mensagens, né? Princípios da reconstrução. É isso? E hoje nós vamos trabalhar no capítulo 2 de Neemias, livro de Neemias, capítulo 2, a partir do verso 11. Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 11. Todos encontraram? Amém? Amém. E diz assim: Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que meu Deus havia entusiasmado o meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Desta maneira eu saí de noite pela porta do vale e fui até a fonte do crocodilo e até o portão do lixo e examinei as muralhas de Israel, que haviam sido derrubadas, e os seus portais, que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte, até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Finalmente retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nós nos encontramos, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e as suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo, e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos as nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse bom projeto. Amém? Amém. Repete comigo esse finalzinho. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Amém? Fecha teus olhos, vamos orar um pouco mais. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, eis aí a tua igreja e eis aqui a minha vida. Que o Senhor possa continuar, Senhor, falando, se manifestando, trazendo ensino para a tua igreja reunida nessa noite. E eu me coloco à tua disposição para ser um instrumento teu, não por minha capacidade e habilidade, porque essas eu não possuo, mas porque o Senhor é rico em misericórdia e usa quem quer e como quer. Assim nós te oramos, no nome de Jesus. Amém. Vamos sentar, igreja. Nós iniciamos a semana passada. Nós estamos aí trabalhando nesse mês de julho sobre uma série de mensagens a respeito de princípios da reconstrução, não é? Nós falamos na semana passada, eu vou fazer um breve resumo do que foi falado na semana passada, para que a gente possa entender o que esse livro ele de fato trata. Bem, Neemias foi um profeta levantado por Deus, inconformado. E todas as vezes eu estava aqui e o Senhor começou a ministrar o meu coração. Isso nem estava, na verdade, né, num roteiro. Mas o Senhor falou: já percebeu, filha, que todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus, aquelas que de fato foram ao encontro de Jesus, elas estavam inconformadas com a forma como estava a vida delas, ou com a forma como a saúde delas estava. Todas as pessoas que foram e tensionaram estar na presença de Jesus, elas estavam inconformadas com algo nas suas vidas. A mulher do fluxo de sangue estava inconformada. Inconformada com quem? Inconformada com a enfermidade que acometia ela
dela há 12 anos. Aquela mulher que busca um pouco de migalhas de pão para chamar a atenção de Jesus, porque a sua filha estava com muitos demônios. Uma mulher inconformada com a situação com que a filha dela estava. Bartimeu, o cego Bartimeu, tenta de alguma forma chamar a atenção de Jesus, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque ele queria sair da condição de cego e queria voltar a enxergar. Então, todas as pessoas que tensionaram, que foram em busca de Jesus, elas estavam conformadas com o cenário que elas estavam vivendo. E Neemias ficou também conformado com uma má notícia que chegou até ele, através do seu irmão, Anani. O seu irmão vem de Jerusalém. Neemias estava vivendo uma vida muito tranquila, sendo copeiro do rei, se alimentando dos melhores vinhos, das melhores frutas, dos melhores pães. Era um rapaz que tinha a confiança do seu rei. Era alguém que a sua vida já estava muito bem obrigada. Ele não nasceu em Jerusalém, mas ele se inconforma, fica inconformado e indignado pela notícia que chega, que o seu povo, na verdade, o povo dos seus pais, estava vivendo uma situação de calamidade, de miséria e de ruínas. E o inconformismo então bateu o coração de Neemias e ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso acreditar e nem posso me isentar de ver uma situação como essa, ver o povo acostumando-se em viver de uma forma deplorável e vou simplesmente cruzar os braços. Porque o problema daquele povo não era somente a sua cidade estar em ruínas, não haver mais muros e fortalezas para proteger a cidade, mas a autoestima, a moral daquele povo também estava, porque eles já estavam acostumados com a situação como eles estavam vivendo. E eles nada faziam para tentar mudar essa situação. Neemias então se levanta e ele começa agora, e é o primeiro princípio que nós tratamos na semana passada, para que nós possamos aceitarmos e abraçarmos um projeto de reconstrução. É necessário que nós passemos por alguns degraus e princípios. E o primeiro princípio que foi trabalhado na semana passada foi o princípio do jejum e da oração. Neemias entendia que aquilo que ele precisava batalhar na frente do rei, aquilo que ele precisava permear, aquilo que ele precisava argumentar com o rei, era algo extremamente difícil, era algo fora do natural. Mas ele sabia que para aspectos sobrenaturais, armas sobrenaturais são necessárias. Amém? E nós falávamos a respeito disso. Às vezes nós queremos batalhar coisas extraordinárias usando armas ordinárias. E o Senhor está dizendo: se a tua luta é no sobrenatural, então você precisa usar as ferramentas e as armas sobrenaturais. Porque nós não vamos conseguir vencer coisas sobrenaturais com ferramentas e armas naturais. E o que Neemias faz? Ora, jejua e age. Porque às vezes em sair do patamar da oração e jejum e ir para a ação, a gente precisa entender o momento do gatilho de fazer. Neemias então, em determinado momento, vai servir ao rei. E aquele rei agora, porque Deus já estava preparando um cenário, observa e percebe que o semblante de Neemias estava triste. Aquele foi o momento, a oportunidade que Neemias encontrou de, através da pergunta que o rei Artaxerxes fez, ele agora declarar qual era o desejo do seu coração. Ele começa a falar: eu preciso de um tempo de ausência, um tempo indeterminado, porque eu quero reconstruir os muros da cidade dos meus pais. E o interessante é que não só o rei aceita de bom grado, como ainda Neemias pede subsídios, cartas, pede que ele possa providenciar, pedir para que aqueles governantes que ele precisaria se encontrar pudessem ajudá-lo a providenciar madeira, pudessem providenciar todos os utensílios para essa reconstrução. Neemias reconhece que aquilo só foi possível
Porque a generosa mão do Senhor estava sobre ele. Amém? Quando nós estamos orando e jejuando, todas as coisas começam a cooperar. Mas nós precisamos reconhecer que mesmo que todas as coisas comecem a cooperar, não é pela nossa habilidade, não é pela nossa força e nem tampouco pelas nossas responsabilidades. É porque a mão generosa do Senhor está sobre nós. Amém? E aí o que acontece? Neemias finalmente chega até Jerusalém. E aí o que ele percebe? Ele percebe que de fato a cidade está em ruínas. Ele percebe que existe um trabalho muito grande para ser feito. Mas o interessante é que Neemias, ele observa coisas que ninguém conseguia observar. Observe, pessoas moravam lá, eles já estavam há mais de 100 anos vivendo essa condição e já tinham se acostumado. O problema é que a gente se acostuma muito rapidamente com o que também é ruim. Porque nós somos, às vezes, muito adaptáveis. A gente fala, é melhor assim do que poderia ser pior. Não, pode ser melhor. Porque o Senhor precisa gerar em nós corações inconformados com a situação que nós estamos vivendo ou com a situação que as pessoas que nós amamos estão vivendo. E a primeira lição dessa noite, o segundo princípio, o primeiro foi oração e jejum. O segundo princípio, para que alguém consiga reconstruir, ela precisa enxergar o que ninguém mais enxerga. Amém? Amém. Repete comigo, enxergar o que ninguém mais enxerga. O que é enxergar o que ninguém mais enxerga? Olhar pelos olhos da fé. Contemplar maravilhas que ainda não aconteceram. É contemplar um cenário que ainda não foi mudado, mas que você sabe, porque Deus falou com você, porque Deus está com você, esse cenário vai mudar. A diferença de alguém que sabe o que está fazendo e por quem está fazendo é que ninguém precisa abraçar a sua ideia, porque ele sabe quem falou com ele. Ele sabe a voz que ele ouviu. E porque ele confiar na voz que ele ouviu, ele não paralisa. Eu falava essa semana sobre, até com minha mãe, eu falei assim, na verdade foi ontem, eu estava lá na rua dela, e aí ela falou, você tem saudade dessa rua? Porque quando eu vim morar aqui em Gravatá, eu morei na rua dela. Eu falei, tenho saudade da minha infância aqui. Mas quando eu voltei para Gravatá, eu não tenho saudade. Por que você não tem saudade? Dessa casa que eu morei, eu não tenho. Porque aqui foram os dias mais difíceis que eu passei desde que eu vim para Gravatá. E aí ela fala, por quê? E ela, muito surpreendentemente, ela falou, mas por quê? Eu falei, porque a gente passou muitas dificuldades, inclusive algumas privações. E ela falou, por que você não me falou? Eu disse, porque o processo era de Deus comigo. E a senhora mesmo me dizia que não entendia por que eu tinha deixado o emprego. Então, como é que eu vou compartilhar um processo difícil com alguém que também não está entendendo o processo de Deus? Então, muitas vezes, quando Deus nos orienta, quando Deus fala conosco, muitos não vão acreditar. Mas é você e Deus. É você enxergar aquilo que ninguém mais vai enxergar. E sabe o que Neemias faz? Ele tem tantos objetivos, ele tem tanta meta e tanto foco, que ele não se perde naquilo que Deus comissionou para ele. Porque ele era uma pessoa que estava sabendo o que ia fazer. E é quando nós estamos convictos daquilo que Deus nos comissionou, nada nos para nem ninguém. Sabe o que ele faz? Ele é intencional. Essa palavra eu aprendi com meu esposo. Porque ele falava assim, tudo que você fizer, seja intencional no que você vai fazer. Porque se você não for intencional naquilo que você vai fazer, você não vai produzir frutos, não vai colher frutos daquilo que você não teve intenção de produzir. E eu observo que como isso tem trazido benefícios para o reino de Deus. Esses dias eu atendi uma pessoa que ela está muito decepcionada com a igreja. Na verdade, ela está sem igreja já há alguns anos. E ela falou que estava 10 anos, passou 10 anos numa denominação aqui em Gravatá. E eu observei, porque eu atendi ela aqui na igreja, que até o ambiente da igreja estava trazendo desconforto para ela.
Nitidamente ela estava desconfortável, porque nós estávamos conversando dentro da igreja. E eu perguntei para ela, falei assim, quer dizer que você hoje não acredita mais na igreja, no sistema igreja? Ela disse, não. Eu disse, eu até entendo. Você fala que passou por decepções, eu até compreendo que você não esteja mais desejosa de estar numa igreja. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que é bíblica. A palavra de Deus, Jesus vai dizer que nós somos como ramos ligados à videira que é Ele. E onde é que você está frutificando para o reino de Deus? E aí ela parou, ela não esperava essa pergunta. Eu falei, porque uma coisa é você não estar desejosa de ser membro de uma igreja. Outra coisa é você não ser co-participante de que pessoas sejam salvas através da sua vida. E isso é muito sério. Porque se nós tivéssemos aí o entendimento de quantas pessoas passam pelas nossas vidas e nós desperdiçamos a oportunidade de pregar a respeito de Jesus para essas pessoas. Eu aprendi isso muito com o Gustavo. Ele falava, seja intencional, não perca a oportunidade. Hoje eu estou assim, me deu 5 minutos de prosa, eu falo o plano de salvação e eu faço o convite para Jesus. Nanda? Nanda aí, ó, fazia academia comigo chamando Nanda. Até disse, não vamos para um chá de mulher, nada de igreja. Aí aceitou Jesus, está aí crente toda agora, glória a Deus. Mas a gente precisa ser intencional no que nós fazemos. Eu estava na semana do São João, nós antecipamos a nossa célula que a gente faz na sexta, nós fizemos na terça. E uma pessoa que tinha alugado a casa do lado falou assim, poxa, tinha mais 2 mulheres com ela. E disse assim, a gente queria tanto ter participado da célula, a senhora vem e faz uma célula com a gente? Eu já tinha feito a célula na terça. Eu falei, claro. Havia ali uma crente e 2 não crentes. Eu falei, sim, quem sabe, essa vai ser a única forma dessas pessoas escutarem a respeito da salvação. Escutarem a respeito de Jesus. Eu fui e preguei. E aquelas 2 aceitaram a Jesus. Sabe o que aconteceu nessa última semana, né? Aí nós estávamos preparando a nossa célula, que a gente vai passando o número de pessoas. Aí liga, a dona da casa falou assim, nós estamos indo, só mulheres dessa vez, e eu estou levando mais 7, porque todas querem participar da célula. Olha, 2 pessoas agora se transformaram em mais 6, e elas agora foram lá para a célula. E eu não falei de Jesus, não? Falei. E eu não fiz o convite para elas aceitarem a Jesus, não? Fiz. Sabe por quê? Eu não sei quando Deus vai me proporcionar estar novamente com essas mulheres. Eu sei que elas não vão estar aqui na igreja porque elas moram em Recife. Mas eu sei que aqueles a quem ela aceitou já marcou o coração dessas vidas. E esse que faz a obra, que inicia a obra, é fiel para cumprir a obra. Então nós precisamos nos levantar como homens e mulheres intencionais no que nós vamos fazer. Mas quando nós temos boas intenções, nós precisamos também sermos estratégicos naquilo que nós vamos fazer. E Neemias foi alguém que nos mostra, nos ensina como ser estratégico. Sabe por quê? A primeira coisa que ele não fez, Neemias não foi precipitado. Ele chega em Jerusalém, ele chega sozinho e ele não fala para ninguém qual era o projeto que Deus tinha falado para ele. Veja, ele primeiro chega no ambiente, examina o ambiente, analisa o ambiente, avalia, porque essas palavras, examinar, avaliar, estão aqui, nesse capítulo 2 que nós lemos. E ele espera por 3 dias para então compartilhar. Então, a primeira coisa, Neemias, ele não foi precipitado, porque ele diz no versículo 11: cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Ele fez o seguinte: estou por aqui, me mostra a cidade, vocês vão ser meus guias turísticos. Ele não falou para os amigos dele o que ele estava fazendo ali. Estou aqui de passagem, estou aqui visitando o meu povo. E aí eles começam a mostrar a cidade para ele. Ele nada fala. Ele não foi precipitado. Ele não saiu logo dizendo o que Deus tinha falado para ele.
Depois de 3 dias, depois que ele andou com esses amigos, agora ele vai sozinho e começa agora a analisar o quão difícil e desolada está aquela cidade. E Neemias, finalmente, ele aguarda o tempo oportuno para falar e compartilhar. Depois, no versículo 13, que diz que ele examinou as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas. No 15 fala, por isso decidi subir o vale ainda de noite, avaliando. Olha, ele examina, ele não se precipita no falar, ele avalia. Aí, finalmente, no versículo 17, então, ele chama agora os judeus, os sacerdotes, os nobres e os oficiais e fala assim: vocês estão vendo como é que está a situação da cidade? Ele não chegou já anunciando a situação da cidade, porque nós somos muito bons em aumentar as notícias. Estava me lembrando agora de uma situação, chegou uma notícia de uma morte de uma pessoa, ela nem tinha morrido, né? Aí a gente misericórdia, graças a Deus que não saiu. Mas as pessoas, elas saem propagando a notícia. Elas saem propagando de uma forma e aí vai crescendo. E Neemias, então, ele faz o seguinte: depois que ele analisa, para não fazer algo precipitado, ele fala assim: vocês estão observando como está a nossa cidade? Vocês estão observando que situação deplorável nós estamos em ruínas. E agora, depois que ele analisa, avalia e examina, ele convoca as pessoas para dizerem assim: vamos comigo. Nós precisamos reconstruir isso. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele não foi aquele que observou que a situação precisava de conserto e disse assim: vocês precisam consertar isso. Ele se colocou e falou assim: nós precisamos fazer alguma coisa. Quando ele fala isso, todos começam a se levantar. E a palavra diz que, cheios de ânimo, fortaleceram as suas mãos para a realização desse projeto, desse bom projeto. Sabe o que acontece? Por favor, Beto. Sabe o que acontece? Muitas vezes, Deus nos dá uma direção do que nós fazemos. Outras vezes, Deus fala assim: eu quero que você, além de você fazer aquilo que eu estou te comissionando, você conte com fulano, fulano e fulano para estarem juntos com você. Aí você já entende de Deus que esse projeto vem de Deus. Você já entende que Deus está colocando nas suas mãos essa responsabilidade. Mas o teu coração não está cheio de entusiasmo. A palavra entusiasmo é cheio do Espírito de Deus. Alguém entusiasmado é alguém que foi convencido por Deus e que está tão cheio de vontade de realizar que ele não consegue apenas estar sozinho, abraçando essa causa, mas ele consegue agora contaminar, no bom sentido, todas as pessoas que estão ao seu redor. Por exemplo, nós estamos aí para realizar uma noite para casais. Imagina eu falando para uma pessoa que nunca entrou numa igreja e que ela vai escutar a respeito de um casamento, de um tal de um pastor e de uma pastora que ele não sabe nem de onde veio. Aí você chega assim e fala: fulano, tu pode ir comigo. Um dia tal, 24, vai ter uma noite lá, tu vai. Você já morreu. Eu não vou perder um sábado à noite meu para estar num lugar que nem a pessoa não acredita no que ela está fazendo. O que a gente precisa entender é o que Deus está confiando nas nossas mãos para que a partir de nós outras pessoas sejam impactadas com a obra que Deus está confiando na sua vida. Vocês estão entendendo? Sabe um outro segredo espiritual que já está no capítulo 3? Pode abrir o capítulo 3, a gente vai discorrer rapidamente alguns versículos para vocês entenderem. No capítulo 3, no versículo 8, já no finalzinho, parte B, diz assim: e assim fortificaram toda a cidade de Jerusalém até a grande muralha. Aí no versículo 10 diz assim: ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os consertos necessários em frente da sua casa.
E os filhos de Abineel fez os reparos que lhe couberam ao seu lado. No versículo 20, não precisa acompanhar se não conseguir, desde a esquina do muro até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliasibe. No 21, parte B, desde a entrada da casa de Eliasibe até o final dela. No 23, depois Benjamim e Assub fizeram os concertos em frente da sua casa. E ao lado deles, Azarias, filho de Maseias, filho de Ananias, providenciou a restauração ao lado de sua casa. No 24, vai dizer que Enadab reparou outra parte, desde a casa de Azarias até o ângulo entrando no muro. A gente vai ver vários momentos do capítulo 3 que falam o seguinte: aqueles homens disseram assim: Neemias, nós estamos com você, nós vamos abraçar essa causa. Bateram no peito e disseram: conte comigo. Só que sabe o que aconteceu? Eles entenderam o seguinte: que enquanto eles estavam cooperando para reerguer as muralhas e consequentemente o altar e o templo do Senhor, eles também estavam consertando as suas casas. Enquanto nós estamos preocupados em cooperar para a reconstrução daquilo que Deus nos deu para fazer, Deus está dizendo: agora é hora também de, paralelo a você trabalhar na obra que eu estou lhe comissionando, repare a sua casa, conserte também os seus muros, restaure também o seu altar. Sabe o que aconteceu? Aqueles homens não se preocuparam apenas de edificar os muros, mas eles observaram o seguinte: peraí, não tem como eu edificar o muro de uma cidade se a minha casa também estiver em ruínas. Então eles começaram a entender que para eles fazer algo para Deus, era necessário também eles fazerem algo dentro das suas casas. Aqueles homens se tornaram agora inconformados, porque os muros das suas casas estavam também derribados, porque a vida deles estava precisando de reconstrução também. E quem sabe nessa noite o Senhor está dizendo: filho, filha, eu já estou colocando para você algo do meu reino, algo que eu estou te compartilhando para você fazer, mas conserte também a sua casa, reerga os muros que sustentam a sua casa, porque se a casa não for edificada sobre a rocha, os ventos vão abalar a estrutura, as tempestades vão derrubar, porque Jesus vai dizer: olha, e ele faz uma comparação sobre dois tipos de homem, o sábio e o insensato. Ele fala: sabe qual é a diferença do homem sábio e do homem imprudente? Não é o que ele usa para casa, não é um bom telhado que ele sustenta a sua casa, mas é a base que aquela casa está sendo sustentada. O Senhor está levantando homens e mulheres para edificar um altar também dentro das suas casas. Você precisa entender que o sedimento da sua casa precisa estar firmada na rocha que é Jesus Cristo. E Jesus vai dizer: olha, aquele homem que é prudente, ele escolheu uma boa base. Ele observou que ele precisava construir a casa dele sobre a rocha. E sabe o que acontece? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha, vieram ventos contrários, vieram chuvas enormes, vieram tempestades, mas a casa não caiu, porque a diferença de uma casa está em quem você está sustentando ela. Se a sua casa precisa ser reedificada, se o seu altar precisa ser reconstruído como esses homens que entenderam, a cidade precisa ser levantada, sim, a cidade está em ruínas, sim, mas o problema não é só o que está na porta da minha casa para fora, mas também o que está na porta da minha casa para dentro. Se você deseja fazer uma reconstrução, é necessário que você olhe como está a base da minha casa, como estão as pessoas da minha casa, como está a minha situação na minha casa. E esses homens foram todos convencidos a fazer da sua própria casa aquilo que eles estavam também deixando, porque a casa deles expressava exatamente o nível de desistência que eles tinham chegado.
E aí, todo o capítulo 3 vai falar sobre esse conserto. Vai falar sobre como eles se colocaram para restaurar a sua casa. E a lição que eu quero trazer nessa noite com essa palavra é que toda reforma de Deus precisa passar por uma construção de casa. Aleluia, glória a Deus. Não tem como o Senhor te comissionar para reconstruir. Jesus fala a respeito de uma parábola da dracma perdida. Fala a respeito de uma mulher que ela tinha 10 dracmas. E a dracma, ela representava, se eu não estou enganada, eram 10 dias de trabalho. Agora eu não estou bem certo, mas representava um esforço que ela havia trabalhado e que ela havia recebido como moeda de pagamento. Mas a palavra diz que aquela mulher perde uma dracma. É como se a gente perdesse hoje uma nota de R$200, né? Uma cédula de R$200. E aí sabe o que acontece? Aquelas casas não tinham iluminação. O piso das casas era de terra. Aquela mulher, ela se torna uma mulher inconformada, como está com essa perda que ela tem. E a primeira lição que a gente entende da vida dessa mulher, ela perdeu fora de casa o que era precioso? Não. Observe que essa mulher, ela perde algo muito precioso, mas dentro da sua própria casa. Porque talvez os nossos maiores tesouros não estão naquilo que nós conquistamos fora, mas naquilo que nós deixamos de regar dentro. E aí a palavra diz que aquela mulher inconformada, ela observou e disse assim: eu não vou dormir, eu não vou descansar, eu não vou me conformar, eu não vou parar enquanto eu não resgatar aquilo que eu perdi. E aí sabe o que ela faz? Naquela época não havia luzes. Ela acende uma lamparina. E a lamparina na Bíblia, ela representa a presença de Deus. Aleluia. Se você quer resgatar valores que você já perdeu dentro da sua casa, chame primeiro Deus para te ajudar nesse processo. Chame primeiro o Senhor para te ajudar a encontrar aquilo que está perdido. E aí quando ela acende aquela lamparina, a palavra diz que diligentemente, ou seja, incansavelmente, aquela mulher começa agora a procurar o que havia perdido. Ela entende o seguinte: de nada vale ter outras 9 se eu não tiver essa que também é preciosa para mim. Às vezes nós estamos diminuindo, menosprezando coisas que Deus já falou. Cuida disso. Eu já te falei para você restaurar. E eu já te falei para você usar agora os princípios corretos. A minha presença. Me buscar primeiro para eu te ajudar nesse processo. Porque nenhuma reconstrução, nenhuma, vai ser possível se você não chamar o Senhor para estar com você. Neemias sabia que ele não podia confiar nas suas habilidades, não é isso? Porque as nossas habilidades são falíveis. Quantas vezes nós tensionamos fazer algo? Paulo vai dizer: olha, o algo eu não gostaria de fazer, esse eu faço. Mas o bem que eu gostaria de fazer, esse eu não faço. Quantas vezes nós não gostaríamos de falar algo, mas falamos? Porque muitas vezes a nossa boca, nosso coração, na verdade, está cheio de palavras duplas, de palavras totalmente contrárias. E a boca fala do que o coração está cheio. Neemias sabia que não estava nas suas habilidades, mas ele sabia que precisava ter a mão generosa do Senhor para estar
Uma casa agora que tem o Senhor nela, que tem o Senhor baseado nela, chamando o Senhor para fazer parte dela, não quando as coisas estão ruins, mas Ele participando de todos os momentos com você na sua casa, você habitando nele e Ele habitando em você. Glória a Deus. Amém. Fica de pé, igreja. E para finalizar, nós vamos tratar a respeito disso na próxima semana. É que quando nós temos convicção de quem nos chamou, nós não vamos perecer. Sabe o que acontece? Propostas chegam para nos tirar do foco. Nessa época que eu falei, desse ano difícil, chegaram opções de atalhos para eu não passar pelo processo. Só que processo é uma escola amarga de Deus. Processo é um remédio que é necessário, que às vezes dói, mas que é necessário que a gente passe. Mas todo processo tem um propósito. Todo processo tem uma finalidade boa de Deus. Deus não nos faz passar por processo para dizer, olha, quero ver até onde Ele vai. Não. Quando Deus nos chama para passar pelo processo, além de Ele garantir presença, Ele ainda faz assim, vai até o final, porque quando você chegar às vias de fato, lá no final, você vai ouvir do meu bom Pai, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito, agora eu te colocarei. Entra agora no gozo do teu Senhor. Entra e participa do banquete daqueles que não pararam, daqueles que perseveraram. O Senhor está nos chamando para reedificar, para reconstruir áreas das nossas vidas que estão em ruínas. Mas Ele conta para que eu, comigo e com você, para que reedifiquemos também os muros dos nossos lares, os muros familiares, para Ele poder contar para que a gente possa também reedificar, juntamente com Neemias, com um coração cheio de ânimo, fortalecendo as nossas mãos e dizendo como Neemias, estou fazendo uma grande obra, por isso eu não posso parar. Amém? Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Se quiserem apagar a luz, pode apagar. Se tentam destruir-me, sondando da minha velha fé, tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em